Sabe aquela sensação de acordar com o coração já na boca? Parece que a ansiedade ganhou a guerra, antes mesmo de você tomar o primeiro gole de café, não é? Para muitos de nós, amanhã não é um recomeço, é só a continuação do cansaço do dia anterior. A gente acorda já se sentindo perdido, sem direção, como se uma neblina de preocupação tomasse conta da mente. É uma batalha silenciosa que começa assim que a gente abre os olhos. Vivemos num ciclo de urgência, onde o primeiro impulso é pegar o celular, rolar o feed, ver notificações, e-mails e notícias que só pioram essa sensação de peso, essa corrida que nunca acaba. Mas e se eu te dissesse que existe um método, um segredo guardado na rotina da figura mais influente da história, que pode virar esse jogo? E se existisse um jeito de transformar essa ansiedade em paz, essa confusão em clareza, essa exaustão em força? O próprio Jesus, no meio de um ministério que mudaria o mundo, tinha uma prática matinal para encontrar clareza, força e direção. Um segredo que a maioria de nós nem sabe que existe ou simplesmente ignora, mas que tem o poder de revolucionar não só a sua manhã, mas o seu dia e a sua vida inteira. Nesse vídeo, eu vou te revelar o segredo de Jesus para manhãs milagrosas. E não é uma fórmula mágica ou mais uma coisa para sua lista de tarefas. É um método profundo, de 3 pilares, que vai te dar a direção, a paz e o propósito que você tanto procura. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o começo de uma nova fase na sua vida. A construção da autoridade e o contexto divino. Para a gente entender esse segredo, a gente precisa ir direto na fonte. Não num livro de autoajuda ou num guru de produtividade, mas num registro histórico simples e com um poder imenso. A chave está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. E olha, presta atenção em cada detalhe. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. À primeira vista, pode parecer só um detalhe, mas aqui está o padrão para uma vida com poder e propósito. Vamos analisar isso juntos. Primeiro, o tempo. De madrugada, quando ainda estava escuro. Isso não foi por acaso, foi uma escolha. Antes que o sol nascesse, antes que as multidões começassem a chegar com suas necessidades e doenças, antes que os discípulos viessem com suas perguntas, antes que as demandas do dia começassem a gritar, ele fez uma escolha. A escolha da prioridade. Ele ofereceu a Deus não as sobras do seu dia, não o cansaço da noite, mas os primeiros e melhores frutos do seu tempo. Era um ato que dizia: meu relacionamento com o Pai é a prioridade número 1. Todo o resto vem depois. Isso bate de frente com a nossa cultura de exaustão, né? A gente se orgulha de dormir tarde e acordar no último minuto. Nós damos a primeira hora do nosso dia para o celular, para as preocupações, para a pressa. Jesus entregava para o Pai. Ele sabia que a vitória do seu dia era decidida ali, naquelas primeiras horas, na quietude da madrugada. Segundo, a ação. Levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Olha a intenção por trás disso. Ele não ficou rolando na cama e sussurrando uma oração com sono. Ele se levantou, saiu, buscou ativamente um lugar. O termo grego para deserto aqui é eremos, que significa um lugar solitário, desabitado. Ele precisava se afastar do barulho, das interrupções, das expectativas dos outros. Mesmo com a popularidade crescendo e todo mundo querendo um pedaço dele, Jesus sabia que precisava de uma coisa vital: solidão. Ele sabia que para ouvir a voz de Deus, precisava silenciar as vozes do mundo. Isso nos leva ao coração do segredo, que não é uma coisa só, mas um método com 3 pilares que a gente vai desvendar agora. O primeiro pilar está justamente nessa atitude de ir para um lugar deserto. O primeiro pilar: o silêncio e a solidão, o lugar deserto. O primeiro pilar da manhã milagrosa de Jesus é o princípio do lugar deserto.
a busca intencional pelo silêncio e pela solidão. A gente vive na era mais barulhenta e distraída da história. É fato. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados. O alarme do celular já nos convida a checar as notificações. O feed infinito das redes sociais nos joga num mar de comparação e ansiedade. Os e-mails de trabalho já ditam as urgências do dia antes mesmo da gente escovar os dentes. Encher a mente e o coração com a palavra de Deus logo de manhã é infinitamente mais saudável do que se ocupar com redes sociais ou notícias que nos deixam para baixo. Jesus nos mostra um caminho totalmente diferente. O primeiro movimento do dia dele não era em direção à informação, mas em direção ao silêncio. Ele não se conectava com o mundo. Ele se desconectava para se conectar com o Pai. Por quê? Porque no silêncio, o barulho da alma começa a diminuir. Na solidão, longe das opiniões dos outros, a gente finalmente consegue ouvir nossa própria voz e, mais importante, a voz suave de Deus. Criar o seu lugar deserto hoje pode ser mais simples e talvez mais difícil do que ir para uma montanha. Pode ser a cadeira da sua sala antes de todo mundo acordar. Pode ser a sua varanda, enquanto a cidade ainda dorme. Pode ser um canto do seu quarto. O lugar físico não é tão importante quanto o estado de espírito. O verdadeiro lugar deserto é um espaço sem distrações. É a decisão de deixar o celular no modo avião, de não ligar a TV, de resistir ao impulso de checar e-mails. É criar uma bolha de silêncio num mundo que grita pela nossa atenção. A primeira batalha do dia é uma batalha pela nossa atenção. O apóstolo Pedro nos adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se o inimigo captura nossa mente com ansiedade e distração logo nos primeiros minutos, ele já ganhou uma grande vantagem para o resto do dia. A prática de Jesus de buscar o silêncio era uma estratégia de defesa espiritual. Ele guardava a mente e o coração, construindo uma fortaleza de paz antes que os ataques do dia começassem. Muitos de nós temos medo do silêncio, porque é nele que nossas inseguranças, medos e dores vêm à tona. Mas é exatamente aí que Deus pode começar a trabalhar. É quando paramos de falar e de nos distrair que Ele finalmente tem a chance de falar. O silêncio não é vazio. É um espaço para ser preenchido pela presença de Deus. Então, o primeiro passo prático para a sua manhã milagrosa é este: encontre o seu lugar deserto. Comprometa-se a, nos primeiros 15, 20 ou 30 minutos do seu dia, não consumir nenhuma mídia. Apenas sente-se em silêncio. Respire. Acalme seu coração. Isso é preparar o terreno. É dizer a Deus e a si mesmo: a minha paz é mais importante que a minha timeline. A voz de Deus é mais importante que as notificações. É nesse solo sagrado que o segundo pilar pode ser construído. O segundo pilar: a oração de comunhão. Depois de encontrar o silêncio, Jesus ia para o segundo pilar: a oração. Mas não era qualquer oração. Marcos diz que ele ficou orando. Pensa assim: não era só uma lista de pedidos, tipo um delivery de milagres e soluções. Embora Jesus também fizesse pedidos a Deus, sua oração de manhã era, acima de tudo, uma oração de comunhão. Era sobre se conectar, se entregar e se relacionar. Muitas vezes nossa oração é um monólogo. A gente fala, pede, reclama, diz amém e segue a vida. A oração de Jesus era um diálogo. Era ali que ele se realinhava com sua missão, buscava a vontade do Pai, compartilhava seus fardos, ouvia e pedia a força necessária para fazer o que precisava ser feito. Era o momento de lembrar quem ele era e por que ele veio. Para trazer isso para a nossa vida, podemos usar uma estrutura simples de 3 passos. Passo 1. Despeje tudo e entregue suas ansiedades. Em vez de guardar o peso do dia, o primeiro ato de comunhão é a entrega. Filipenses 4, 6, 7 diz:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Imagine, no silêncio da sua manhã, colocar diante de Deus cada reunião, cada conversa difícil, cada medo. Fale em voz alta: Deus, eu te entrego este dia. Essa preocupação com o meu trabalho, coloco em tuas mãos. Essa ansiedade sobre minha família, confio a ti. Esse ato de entrega tira o peso dos seus ombros e coloca sobre os ombros de quem pode carregar tudo. Você não está pedindo para os problemas sumirem, mas se recusando a carregá-los sozinho. Passo 2. Agradeça pelo amor e pela misericórdia. Depois de esvaziar as mãos das preocupações, o próximo passo é enchê-las de gratidão. A gratidão é o antídoto mais rápido para a ansiedade. O profeta Jeremias escreveu: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pensa nisso. A misericórdia de Deus para você hoje é novinha em folha, feita sob medida para os desafios deste dia. Agradecer por isso muda sua perspectiva. Em vez de focar no que falta, você foca no que já tem. A vida, o ar que respira, a fidelidade de um Deus que nunca falha. Comece a listar. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha cama. Obrigado pelo café que vou tomar. Obrigado pela tua presença. A gratidão cria uma atitude positiva e fortalece sua conexão com Deus. Passo 3. Acredite na misericórdia e alinhe seu propósito. O último passo é um ato de fé. É declarar que você acredita na promessa pela qual acabou de agradecer. É dizer: eu acredito que tua misericórdia se renovou para mim hoje. Eu acredito que tu estás comigo. E por isso eu peço: alinha o meu coração com o teu. Mostra-me qual é a minha missão para hoje. Que minhas palavras sejam as tuas. Que minhas ações reflitam o teu amor. Essa é a parte em que você pede direção. Senhor, me dá paciência no trânsito. Me dá sabedoria para lidar com meu chefe. Me usa para ser uma bênção para alguém hoje. Essa oração muda o foco de: o que eu quero fazer hoje? Para: Deus, o que tu queres fazer através de mim hoje? É um realinhamento de propósito. Essa oração de comunhão, entrega, gratidão e alinhamento é o motor da manhã milagrosa. Ela transforma sua ansiedade em confiança e te prepara para o terceiro e último pilar. Section 4. O terceiro pilar, a ação com propósito. E esse é o pilar que conecta o momento de paz da manhã com a loucura do dia a dia. É o pilar da ação com propósito. Presta atenção. Jesus não ficava para sempre no lugar deserto. A oração não era o fim da linha, era o ponto de partida. Logo depois de orar, os discípulos o encontram e dizem: todos estão te procurando. E a resposta de Jesus é a essência deste pilar. Ele diz: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu possa pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Percebe a clareza? A direção? O tempo de oração não o fez fugir do mundo, o equipou para entrar no mundo com uma missão clara. A comunhão com o Pai renovou seu propósito. Ele não foi guiado pela popularidade. Todos estão te procurando aqui, mas pelo propósito. Foi para isso que eu vim. A ideia da sua manhã milagrosa não é te dar uma horinha de paz para depois você mergulhar no mesmo caos de antes. O objetivo é que essa paz e clareza se tornem a bússola que guia suas ações pelo resto do dia. Sua manhã com Deus define o tom para todo o resto. O tempo de oração te dá as ordens do dia do seu comandante. Como isso funciona na prática? É tipo quando seu filho derrama leite na mesa. Em vez de explodir de raiva, você acessa aquele reservatório de paz que construiu de manhã e responde com graça. É quando um colega de trabalho te provoca. Em vez de reagir com amargura, você se lembra do seu propósito de ser um reflexo do amor de Deus
e escolhe a bondade. É quando o cansaço bate no meio da tarde. Você se lembra da verdade que meditou de manhã, que as misericórdias de Deus se renovam, e encontra forças para continuar. Sua manhã milagrosa vira o leme do seu navio. Sem ela, você é jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias e emoções. Com ela, você tem um leme firme, guiado pelo propósito de Deus, que te mantém no curso, não importa o tamanho da tempestade. O propósito que você recebe pela manhã transforma tarefas chatas em atos de adoração. Lavar a louça vira um ato de serviço. Responder e-mails vira uma chance de trabalhar com excelência para o Senhor. O terceiro pilar é a ponte. É pegar a paz e a clareza do seu lugar deserto e carregá-las de propósito para dentro do seu dia. É viver o resto do dia como uma resposta à conversa que você teve com Deus pela manhã. Então é isso. Os 3 pilares do segredo de Jesus para manhãs milagrosas: o silêncio e a solidão do lugar deserto, a oração de comunhão e a ação com propósito. Imagine acordar amanhã, não com o coração acelerado, mas com um senso calmo de propósito. Imagine trocar o rolar frenético do celular por um momento de silêncio que acalma sua alma. Imagine entregar suas preocupações a Deus e sentir o peso sair dos seus ombros. Imagine caminhar pelo dia, não reagindo ao caos, mas agindo com a clareza de quem se encontrou com o Criador. Isso não é só um ritual de manhã. É uma reorientação de toda a sua vida. E agora, eu quero te fazer um desafio. Não só para você concordar com o vídeo, mas para colocar em prática. Eu te desafio a tentar isso amanhã. Só por um dia. Acorde 30 minutos mais cedo. Encontre seu lugar deserto. Pratique a oração de comunhão. E entre no seu dia com propósito. Se você aceita esse desafio, quero que você declare isso. Comente aqui embaixo: eu vou ter uma manhã milagrosa. Ao escrever isso, você firma um compromisso com você mesmo e com Deus. O mais bonito no método de Jesus é que ele é simples, mas profundo. Não exige nada de especial, só intenção. A mágica não está no horário do relógio, mas na prioridade do coração. É sobre dar a Deus o primeiro e o melhor, e confiar que Ele vai abençoar todo o resto. A promessa de Deus para nós é que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas estão lá, esperando por nós. A questão é: a gente vai se posicionar para recebê-las? Vamos acordar e ir ao encontro delas no silêncio e na oração, antes que o mundo tente nos dizer quem somos e como devemos nos sentir? A escolha é sua. Você pode continuar no ciclo da ansiedade matinal, ou pode adotar o segredo daquele que, mesmo enfrentando a cruz, encontrava força, paz e propósito na quietude da madrugada. Se este vídeo te abençoou, se ele te deu esperança e uma ferramenta prática, deixe sua curtida. Se inscreva no canal para mais mensagens como esta, que buscam aplicar a sabedoria divina no nosso dia a dia. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está lutando com a ansiedade. Você pode ser a resposta para a oração dessa pessoa. Lembre-se, uma manhã milagrosa não acontece por acaso. Ela é construída sobre um fundamento de propósito. Que a sua jornada para manhãs mais pacíficas e cheias de propósito comece hoje. Não caminhe sozinho neste dia. Às 18 horas, estarei aqui com a oração poderosa do dia para renovar suas forças e selar as suas vitórias. Te espero para esse momento de poder. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.